Ontem à noite houve uma festa em homenagem à aposentadoria do personagem principal. Ethan alcançou apenas a classificação B, então apenas alguns convidados vieram parabenizar o herói. Ele já sonha com uma aposentadoria. Depois de 20 anos de trabalho, acumulou uma boa quantia de dinheiro na conta e já comprou a casa própria. Mas o herói acorda em outra realidade. Ele está em um quarto surrado e parece muito mais jovem do que seus 40 anos. Ethan coloca a cabeça entre as mãos e tenta entender o que aconteceu ontem à noite. O herói liga o telefone e descobre que está em 2018. Ele joga o telefone com força contra a parede num acesso de impotência e raiva. Em desespero, o herói jura em voz alta que voltar ao passado não estava em seus planos. Ethan continua a lamentar em voz alta a vida tranquila de aposentadoria que lhe escapou. Em sua mão ele percebe um poderoso artefato do futuro, um relógio de aparência incomum. O amigo de Ethan deu-lhes de presente na mesma festa. Segundo rumores, o relógio pertencia a um poderoso mágico e o herói presume que foram eles que o transportaram ao passado. De repente, alguém bate na porta. É o filho do dono do albergue onde Ethan alugou um quarto. Esse gordo sempre trazia apenas problemas, dava festas barulhentas e era rude com o personagem principal. Abrindo a porta, Ethan nota que o gordo tem uma bela jaqueta feita de pele de monstro. Como compensação pelo barulho, o rude exige o relógio do personagem principal. Mas Ethan empurra a mão do gordo e bate no rosto dele com toda a força. O touro começa a afundar no chão, com o nariz escorrendo sangue. Ethan pega o atordoado pela cabeça, mal contendo o desejo de matar o canalha. E ele nocauteia o gordo com uma forte joelhada bem no nariz. O touro cai no chão. Várias fraturas são garantidas após tais golpes. Ethan pega a jaqueta que gostou e diz que não vai mais morar no dormitório. O gordo recusa qualquer reclamação e implora para não matá-lo. Ethan sai e caminha por becos conhecidos. Lembra que foi nessa hora que acordou e ocorreu um acidente no canteiro de obras. Ele sente a mana começar a encher seu corpo de força novamente. Uma energia misteriosa permeia Ethan da cabeça aos pés. Ele observa para si mesmo que seu corpo ainda não está pronto para tais sobrecargas e que ele precisa fazer algo em sua dieta. Um estômago vazio imediatamente lembra você de si mesmo com um estrondo alto. O herói nota que o canteiro de obras está abarrotado de estruturas e equipamentos, por isso o portão que se abriu naquele dia passou despercebido. Ethan ouve um grito doloroso vindo da rua. Foram esses mesmos portões que se abriram e os transeuntes fugiram deles em todas as direções. Cães de aparência e coloração infernais começam a encher a rua. Um idoso que passa correndo aconselha o herói a fugir o mais rápido possível. Mas o herói percebe um jovem que claramente perdeu alguém na multidão e que claramente precisa de ajuda. Com um suspiro profundo, Ethan tira a mochila e se prepara para lutar. Agarrando um pé de cabra que estava próximo a um canteiro de obras, o herói corre em direção aos cachorros. 3 monstros cercaram a menina, que caiu de joelhos e começou a rugir. Um deles já deu um salto e abriu uma boca enorme, pretendendo devorar a criança. Mas uma fração de segundo antes da mordida, Ethan consegue puxar a garota pela gola da blusa. Ele diz à menina para correr para o pai, enquanto ele permanece no local para repelir os monstros. Os cães começam a atacar, correm em direção ao personagem principal, rosnando com raiva. A montaria se move em grande velocidade em direção aos focinhos sorridentes. O primeiro golpe atinge a têmpora de um dos monstros, incapacitando-o instantaneamente. O segundo cão infernal chega pela lateral, aproveitando que o herói está distraído. Mas Ethan percebe o movimento e já se prepara para o próximo golpe. O pé de cabra penetra profundamente na mandíbula do monstro como um anzol. Ethan levanta o cachorro acima da cabeça como um bicho de pelúcia e, balançando, joga com força em seus parentes. Cerca de uma dúzia de cães permanecem na rua, cercando lentamente as suas presas. Gradualmente, os monstros começam a entender que eles próprios estão se transformando de caçadores em vítimas. Ethan olha para os oponentes restantes com um olhar faminto. Um sorriso assustador aparece em seu rosto. Tal reação humana deixa até mesmo os monstros infernais desconfortáveis. O herói lembra como é delicioso o guisado feito com a carne desses cachorros. Ele decide acabar com os monstros o mais rápido possível antes que a fome acabe com ele. Apesar de o herói vencer, ele percebe que perdeu muito em suas habilidades. Um cachorro enorme salta sobre o personagem principal por trás. Mas ele se esquiva uma fração de segundo antes da mordida. As mandíbulas do monstro estalam alto. Levantando-se do chão, o herói desfere um chute esmagador na cabeça do monstro. Esquivando-se da investida do cão infernal, Ethan rapidamente remove o relógio de sua mão. Ele pega o acessório caro na mão como se fosse um soco inglês.
e acerta-o na bochecha do monstro hesitante. Não sobrou nenhum arranhão no relógio e o herói nota sua durabilidade. Os monstros já perderam mais da metade do bando, mas seu instinto animal e vantagem numérica não os permitem desistir. Finalmente, a polícia chega ao local e ajuda a se livrar dos monstros restantes. Sem perceber o oficial, o herói fica chateado porque a jaqueta recém-adquirida conseguiu rasgar na primeira batalha. O policial pede ao herói que forneça informações pessoais para que Ethan receba agradecimentos por salvar pessoas. O herói responde que ainda não se registrou como super-homem e só pode lhe fornecer um número de telefone. Arrancando o bloco de notas das mãos do policial, ele rapidamente anota os dados de comunicação e foge da multidão e dos curiosos. No caminho, ele pensa que suas ações devem ter atraído a atenção das guildas sobre-humanas. Por fim, o herói chega a um pequeno restaurante e pode fazer um lanche com tranquilidade. A comida quente parece-lhe muito saborosa e permite-lhe recuperar algumas forças. No meio do almoço, notificações começam a chegar no celular do herói. O herói entende que a informação chegou definitivamente às guildas e são elas que estão rasgando seu telefone com ofertas de emprego. Nos anos em que o herói retornou, os super-homens estavam apenas começando a aparecer e valiam seu peso em ouro. Sugestões chovem sobre Ethan uma após a outra. O telefone nunca para de vibrar. Ele se recosta na cadeira e decide esperar até que os representantes da guilda o encontrem pessoalmente. Ao longo do caminho, o herói apresenta um plano sobre como usar efetivamente seu conhecimento sobre o futuro. Mensagens com ofertas continuam chegando ao herói e ele fica claramente lisonjeado com isso. Finalmente, um jovem de terno chama Ethan por trás. Ele se apresenta como gerente de uma das guildas. Enquanto isso, uma limusine cara chega ao café. Uma linda garota sai voando. Ela entra no café e fala alto enquanto caminha. Ela também veio convidar Ethan para se juntar à guilda. Mas a menina não tem tempo de terminar seu discurso. Um homem enorme, claramente um guerreiro experiente, aparece na sua frente. Ele se apresenta e começa a oferecer ao herói seus termos. Gradualmente, o café se enche de representantes de diferentes guildas. O personagem principal senta-se calmamente à mesa e permanece em silêncio. Logo o café fica muito barulhento. Ethan não consegue mais ouvir os gerentes barulhentos. Ao terminar o chá, o personagem principal sugere ir para outro lugar e ouvir a todos. O primeiro a começar é um jovem da guilda da família governante. Mas Ethan interrompe e deseja voltar bem para casa. O herói acrescenta que não quer ingressar em uma guilda com uma gestão tão ruim, principalmente porque sabe que a organização logo desaparecerá. Outro representante imediatamente se envolve e começa a anunciar em voz alta o valor do contrato. O restante dos gestores competindo entre si para oferecer grandes somas, como se estivessem em um leilão. Lisonjeado com tanta atenção, o herói continua sentado à mesa e ouvindo propostas. Por fim, é a vez de Linda representar a guilda da Casa Branca. Esta é uma das guildas mais jovens, que em breve estará entre as 3 primeiras de todo o país. O herói continua ouvindo atentamente a garota enquanto ela lista as vantagens da guilda. Ele pede aos demais representantes que saiam do café e deixem seus cartões de visita, por precaução. Deixada sozinha com o herói, Linda menciona que já assistiu às imagens da briga de Ethan com os cachorros e fica impressionada. O herói observa a seriedade da abordagem da guilda na seleção de candidatos. A menina coloca o contrato sobre a mesa e convida o herói a se familiarizar com ele. Ethan rapidamente dá uma olhada em um típico acordo de guilda. Ele pede permissão para fazer algumas alterações e a garota concorda. Vendo as condições, Linda não consegue deixar de rir. Seu olhar fica severo e ela pergunta se o personagem principal está brincando. Ethan dissipa dúvidas e diz que não há brincadeira em suas condições. A garota está claramente surpresa, ela não esperava tanta confiança de um recém-chegado que acabará de acordar. O personagem principal a convence de que suas condições são bastante justas, considerando o funcionário valioso que a guilda conseguirá. Linda se levanta abruptamente da mesa, batendo nela com força, a expressão severa em seu rosto traindo seu descontentamento. Mas ele imediatamente substitui sua raiva por um sorriso angelical e se despede educadamente do herói, prometendo perguntar a seus superiores sobre as condições adicionais de Ethan. Ao sair, ela sugere que da próxima vez nos encontremos não em um café, mas em um bar e tomemos uma bebida. O personagem principal considera a proposta por alguns segundos, apoiando a cabeça na mão. Ele já passou por mais de uma entrevista e sabe muito bem que isso é apenas uma brincadeira. No final, ele concorda e se levanta da mesa, pois já é hora de ele ir embora também. Ethan vai a um centro de desastre próximo para se registrar como super-humano.
Ele é recebido por uma garota tímida que nunca realizou um procedimento tão complexo, especialmente porque os super-humanos ainda são bastante raros. Ela liga para seu chefe e esclarece as instruções para a realização de testes para um super-homem, depois convida Ethan para ir com ela. O herói decide esconder o fato de possuir não apenas superpoderes físicos, mas também habilidades mágicas, pois a magia no mundo humano é praticamente desconhecida. A prova acontecerá na academia, onde o herói terá que levantar uma barra de 200 quilos. Naturalmente, Ethan lida facilmente com a tarefa e levanta o projétil com uma mão. A garota fica surpresa com as habilidades do personagem principal e percebe que ele é realmente um super-homem. No final, o herói recebe um certificado e está prestes a deixar o local. Neste momento, o chefe do centro entra na área de recepção, Ethan começa a acelerar o passo. O herói já conheceu essa pessoa no futuro e sabe que nada de bom pode ser esperado dele. Ethan acha que não deveria mais vir para o centro se não quiser se envolver com esse homem não tão legal. O chefe do centro parece já estar ciente do recém-chegado incomum que recentemente passou por um despertar. Depois que o herói saiu do albergue, ele passou a morar no Centro de Controle de Poluição. Em um ano, a área abandonada se tornará o centro das atenções de todos quando um portão dimensional conectar a Terra e Gaia, um mundo fantástico de magia e espadas. O herói se aproxima de sua tenda, continuando a pensar no portal. Ele decide comprar o Centro de Controle de Poluição com o dinheiro recebido pela assinatura de um contrato com a guilda. De repente, Ethan ouve a voz de uma criança ameaçando alguém. Ele ativa sua habilidade de camuflagem e decide investigar a situação. Movendo-se facilmente como uma sombra, ele se dirige em direção às vozes. Chegando ao local, ele vê uma menina cercada por 3 bandidos. A criança ameaça machucar os bandidos caso eles se aproximem. A chama sai de suas mãos e os bandidos se alegram por terem conseguido encontrar o dono dos poderes mágicos. O fogo nas mãos da criança começa a desaparecer, parece que ela não terá força suficiente para lutar contra seus oponentes. Ethan reconhece a língua estranha que a menina fala, Gaian, e decide ajudar a criança. Ele percebe uma tatuagem no braço de um dos bandidos. Ethan já viu um no futuro e conhece muito bem pessoas que usam os mesmos desenhos no corpo. A gangue Red Snake são bandidos inveterados que comercializam drogas e pessoas. Decidindo não desperdiçar toda a mana, o herói sai do disfarce e salta. Ele pega sua faca e se prepara para começar uma briga. O herói corre e com todas as suas forças enfia uma faca nas costas do primeiro bandido, sem lhe dar chance de sobreviver. Ethan usa seu mana restante para acelerar seus movimentos e sair vitorioso da luta. Num piscar de olhos, o herói corta a garganta do segundo bandido, que mal tem tempo de pronunciar uma palavra. O terceiro bandido não tem tempo para entender por que seus companheiros caem mortos. As ações do herói são tão rápidas e refinadas. O grito fica preso na garganta da menina. Ela morre de medo e aguarda seu destino. O herói para e pigarreia antes de falar. Ele pergunta se a garota conhece Gaia, um continente místico que as pessoas na Terra ainda não têm ideia. A menina fica surpresa ao ver que o herói fala sua língua nativa. O estômago da criança protesta ruidosamente. Ela não come há vários dias e gastou muita energia lutando contra os bandidos. O herói entende que a conversa correrá melhor se a criança for alimentada e se pergunta se ela come carne. A garota agradece ao herói por salvá-la. Sua força não foi suficiente para lutar contra 3 bandidos adultos. Decidindo ainda obter pelo menos algumas informações, Ethan continua perguntando à criança sobre sua terra natal. O olhar da menina está cheio de tristeza, ela está exausta e não quer conversar. O herói entende que não será possível obter respostas e senta-se no chão ao lado da criança. A menina pede ao herói que a ajude a se sentir confortável em um planeta que é novo para ela, pois ela nem conhece a língua local. Uma chama aparece em suas mãos. Tal presente não era incomum entre os habitantes de Gaia. Mas manter e usar magia exige muito esforço, e a garota ainda não ganhou a experiência necessária. O herói declara que tem muito o que fazer e não vai cuidar da menina assim. Ele concorda em ajudá-la por exatamente um mês, durante o qual promete ensinar-lhe a língua e contar-lhe sobre a vida na Terra, e a menina fica encantada. Para começar, Ethan pede à criança que lave a louça suja que sobrou do jantar de ontem. Ela está pronta para cumprir todas as ordens do herói e finalmente se apresenta. O nome da garota é Lily. O herói conta à criança sobre suas novas responsabilidades e indica onde levar a louça suja. De repente, a imagem de uma garota adulta surge em sua cabeça, uma feiticeira poderosa, incinerando tudo em seu caminho. Ele observa que a menina e a criança são muito parecidas, literalmente como 2 ervilhas numa vagem. No futuro do herói,
A garota foi roubada por uma organização criminosa e transformada em bruxa, que se tornou um dos 6 desastres que quase destruíram a Terra. O herói vai ao mercado com Lily e promete preparar um almoço especial para ela. Nessa época, na Terra eles já haviam começado a consumir os monstros que vinham aqui pelos portões como alimento. Mas as pessoas ainda não perceberam o valor da carne, que repõe as reservas de mana, então a distribuíram por quase nada. Sweet Lily parecia tão exausta que em cada loja o herói recebia mais comida do que pedia. Depois de comer, é hora de comprar roupas e a menina para em um vestido fofo. Mas quanto mais prático Ethan compra um agasalho para ela, ele diz que os vestidos não são feitos para a vida toda em um aterro sanitário. Voltando para casa, o herói prepara seu prato exclusivo com carne de vários monstros. A bebida parece ameaçadora, a garota tem medo de experimentar até mesmo uma colherada do jantar suspeito. Ethan tira o frango frito que estava guardando para mais tarde. Lily pega a perna na mão e dá uma grande mordida, sentindo o gosto de frango pela primeira vez. E ela continua completamente encantada com isso. A menina está pronta para comer só frango pelo resto da vida. Mas o astuto Ethan retira o restante e diz que primeiro eles precisam tomar um pouco de sopa. O próprio herói tem dificuldade em comer a poção do monstro, mas se assegura de que tal comida tem um bom efeito no mana e no corpo como um todo. A menina come a sopa e o frango e mal consegue se mover. Ethan manda ela lavar a louça e depois começar a ler. O próprio herói vai para um canto isolado e senta-se para meditar. Ele usa a técnica do grande mar da mente, que lhe permite aumentar suas reservas de mana e colocar sua magia sob maior controle. A taxa de crescimento de mana supera todas as expectativas do herói. Ele acha que isso provavelmente se deve à nutrição adequada e aos já acumulados 20 anos de experiência como herói. Ethan promete trabalhar mais em tecnologia e cozinhar constantemente comida de monstros para se tornar mais forte do que a versão futura de si mesmo. Ele termina a aula e Lily o espiona na esquina. O estômago do herói ronca e a garota pergunta alegremente se é hora de comprar mais frango. Mas em vez de fast food, Ethan reabastece as forças com uma sopa previamente preparada e quer obter resultados no seu preparo o mais rápido possível. 2 dias depois, o herói percebe que a dieta e o treino não são em vão, seu corpo está cheio de mana. Os pensamentos de Ethan são interrompidos por uma ligação vinda do bolso de sua jaqueta. Esta é Linda. Ela repreende o herói por não estar nem um pouco interessado no processo de renegociação dos termos do contrato com a guilda. Ocupado treinando e criando a menina, Ethan já havia esquecido sua intenção de ingressar na organização. Linda fica muito tempo em silêncio, parece que há dificuldades com o contrato. Mas a garota ainda conseguiu persuadir o chefe da guilda a considerar a candidatura do herói se ele concordasse em fazer o teste. No dia seguinte, Ethan chega a um enorme prédio com decoração luxuosa, a sede da guilda da Casa Branca. Ele leva Lily com ele para que ela não cause problemas ou se envolva enquanto o herói estiver fora. A menina gosta do interior do prédio e da simpática Linda, que se comunica agradavelmente com ela. O herói apresenta a criança como sua meia-irmã. Ethan explica para a garota que veio arrumar um emprego para ganhar dinheiro e Lily imediatamente começa a sonhar em comprar mais frango. Linda garante ao herói que a guilda não se intromete nos assuntos pessoais dos funcionários e se oferece para subir ao andar onde serão realizados os testes. Lá, os heróis são recebidos pelo chefe da guilda da Casa Branca, Donald. Ethan aperta a mão do homem, lembrando que o chefe não mede esforços nos treinos. Donald começa a discutir os termos do contrato e fica um pouco surpreso que o herói peça para dobrar o valor dos pagamentos se passar no teste. Embora o chefe da guilda não possua habilidades mágicas, sua energia é extremamente forte. O herói observa que Donald pode suprimir usuários de mana apenas com sua aura. Mas Ethan já é forte e experiente o suficiente para cair nesses truques. Ele dissipa a energia do chefe da guilda com sua mana e promete provar que é digno de tais condições. Donald sente um grande potencial no herói e fica surpreso com uma aura tão poderosa. Ele pede a Linda que faça novas alterações no contrato padrão da guilda, prometendo triplicar a recompensa se Ethan passar no teste. Além disso, para passar completamente no teste, o herói recebe a promessa de 20 bilhões adicionais, e o herói mal pode esperar para começar. A prova consiste em uma batalha contra 3 representantes da guilda. O chefe pede aos participantes que não exagerem e não se matemática. O primeiro rival do herói é John. Apesar da pouca idade, alcançou sucessos impressionantes nos campos de batalha. Ethan se recusa a usar qualquer arma, afirmando que horas são suficientes para ele. O chefe da guilda anuncia o início da batalha e deseja aos participantes uma luta justa e bonita. Ethan leu sobre John em uma revista e sabe que seu superpoder se baseia em sua enorme velocidade de movimento. Além disso,
O oponente fica mais forte quanto mais tempo ele se move sem parar. Ita entende que precisa derrotar o inimigo o mais rápido possível, antes que ele se torne forte demais. John não tem pressa em atacar, ele claramente quer ganhar o máximo de energia possível antes de atacar. Passando por Ethan, o oponente ameaça arrogantemente o herói e se considera invencível. Por fim, John decide desferir o primeiro golpe, saltando sobre o personagem principal em grande velocidade, erguendo a espada ao mesmo tempo. Mas Ethan estava apenas esperando por isso, ao contrário de seu oponente, ele estava extremamente focado e conseguiu acertá-lo bem no nariz. Lily grita de alegria e Linda fica muito surpresa que o herói só precisou de um golpe para vencer. Donald fica agradavelmente impressionado com o espetáculo e elogia Ethan por seus resultados surpreendentes. John quase perdeu a vida e foi levado para a reabilitação. O chefe da guilda agradece ao herói pelo uso razoável da força. Ethan sorri para os competidores restantes e deseja-lhes um desafio divertido. O próximo oponente do herói é um membro da guilda mais experiente chamado Búfalo. O herói o notou nas arquibancadas e observou para si mesmo que o cavaleiro está sério e pronto para lutar pela vida ou pela morte. Ethan assume uma postura de luta, está pronto para iniciar a luta e entende que a luta não será fácil. O búfalo desembainha a espada, ainda sem revelar seus reais sentimentos pelo personagem principal. Desta vez, Ethan não espera pelo primeiro ataque do inimigo, mas primeiro realiza um ataque relâmpago. Agarrando firmemente o relógio na mão, o herói tenta brincar com a falta de jeito de seu oponente na armadura. Ethan desfere um golpe com mana aprimorada, mas o tanque se cobre com um escudo no último momento. O inimigo contra-ataca imediatamente, quase cortando a cabeça do protagonista. O búfalo quer usar um ataque de escudo antes que Ethan consiga se levantar, mas o herói já correu atrás do inimigo e se prepara para desferir o próximo golpe. Usando sua experiência futura, Ethan usa a técnica da garra do falcão. O búfalo novamente consegue repelir o ataque, não esperava tamanha pressão do recém-chegado e tem certeza que treinou muito antes mesmo de acordar. O cavaleiro levanta sua espada pesada para atacar novamente, mas Ethan acaba sendo mais rápido e evita a lâmina que assobia acima de sua cabeça. Aproveitando uma lacuna momentânea na defesa do inimigo, o herói acerta o búfalo na lateral com toda a força com o ombro. O ar sai ruidosamente dos pulmões do cavaleiro. O golpe é tão forte que o tanque pesado voa para o outro lado da arena, demolindo árvores pelo caminho. O búfalo sobe e presta homenagem a Ethan, ele acabou por ser um adversário formidável. O personagem principal usaria habilidades mágicas apenas como último recurso, ele queria mantê-las em segredo. Mas o astuto Donald claramente extraiu toda a força do herói para ver seu verdadeiro potencial. Búfalo gosta da pressão do recém-chegado e diz que o convidará para se juntar à sua equipe após a conclusão dos testes. Ethan esclarece quem decide a questão da distribuição dos recém-chegados às equipes. O cavaleiro diz que só o vencedor pode decidir e o chefe da guilda confirma estas palavras. O personagem principal diz que neste caso quer liderar seu próprio time se conseguir derrotar o búfalo. Donald concorda com as condições, mas esclarece que em caso de perda, a recompensa monetária do herói será reduzida à metade e a duração do contrato aumentará. Usando seu conhecimento do futuro, Ethan começa a provocar Búfalo. Ele menciona que o cavaleiro está apaixonado por Linda, filha do chefe da guilda, e acredita que é por isso que o grandalhão quer que Ethan morra. Tendo perdido a paciência, o tanque ativa o modo Búfalo, no qual seus indicadores de mana e resistência física ficam ainda mais altos. Tendo perdido a cabeça fria, o Búfalo corre em direção ao personagem principal com a intenção de atropelar o insolente. Ethan usa a técnica Lightning Fist, carregando seu ataque com uma enorme quantidade de mana. Felizmente para ele, o tanque consegue bloquear o golpe com seu escudo, caso contrário, ele provavelmente perderia a vida. O búfalo voa novamente para a borda da arena, seu escudo está quebrado e fumegante, e a consciência abandonou o corpo devido à sobrecarga vivenciada. O personagem principal senta-se no chão e ao mesmo tempo reclama da dificuldade de ganhar dinheiro no mundo moderno. Ele está infeliz por ter perdido tanta força depois de apenas um golpe do punho relâmpago, porque no futuro ele seria muito mais forte. Sem perder tempo, o herói se senta em posição de lótus para usar a técnica do grande mar da mente e restaurar as forças perdidas. Linda parabeniza o recém-nomeado comandante da 7ª equipe. O próximo oponente do herói é o próprio chefe da guilda. Ele não esperava que o recém-chegado fosse capaz de derrotar o búfalo. Ethan imediatamente se recusa a continuar o teste, surpreendendo bastante Donald. O herói entende que depois de tantas batalhas não consegue derrotar o experiente e extremamente forte chefe da guilda e se oferece para proceder à assinatura do contrato.
No escritório, Ethan esclarece que gostaria de recrutar gradativamente sua própria equipe de super-humanos. Ele diz que já encontrou a candidata certa, Lily. A garota ergue os olhos surpresa com o desenho da galinha. Ethan pede um favor à garota: criar a maior chama que puder. A menina recusa porque não come há muito tempo e está completamente exausta de fome. Ethan imediatamente promete a ela um monte de frango delicioso por demonstrar as habilidades de Lily. Inspirada pelo almoço prometido, a menina corre para o centro da sala e começa a criar magia. Linda fica surpresa com as habilidades de Lily. Ela não suspeitava que a garota também fosse um super-homem. Lily alcançou resultados impressionantes no controle da magia. Embora a coluna de chamas ocupe quase toda a sala, ela não queima os heróis nem o interior. O herói passa a discutir os termos do contrato da garota, mas ela o interrompe e o lembra da galinha prometida. Por fim, é assinado o contrato com o novo integrante da 7ª equipe e a menina saboreia com entusiasmo as deliciosas pernas fritas. Linda oferece um tour pelo enorme complexo da guilda. O herói não se impressiona com o equipamento, pois no futuro utilizou amostras muito mais avançadas. Mas ele gostou da oficina de armas, principalmente porque os especialistas podem criar equipamentos especiais sob encomenda. O herói escolhe pela primeira vez 2 lâminas de sua preferência e pergunta se a inspeção do prédio foi concluída. Mas a saída de Ethan é bloqueada pelo chefe da guilda. Ele pede ao herói para atender uma ligação urgente. Ethan pensa consigo mesmo que gostaria de sair mais cedo no primeiro dia, mas concorda em continuar trabalhando. Um novo portão foi aberto no meio de uma rua movimentada da cidade e monstros estão começando a se espalhar pela área. Equipes de super-humanos que chegam ao local encontram esses monstros pela primeira vez. Por si só, essas lesmas são extremamente fracas e não representam uma ameaça. Mas o fedor que emana do muco dos monstros é tão forte que mal permite respirar. Lily não consegue se concentrar. O cheiro pungente corrói os olhos e o nariz da garota. Graças à experiência do herói antes do renascimento, Ethan sabe como lidar com esse flagelo. Usando mana, ele elimina odores e mostra à garota como usar essa técnica. Lily está imensamente grata à professora por conselhos tão úteis, que a fazem se sentir muito melhor. A tarefa dos heróis é coletar amostras vivas de monstros que podem ser enviadas para estudo, mas lutadores inexperientes matam lesmas. Ethan percebe um monstro tentando se esconder na copa de uma árvore. Com um chute forte, o herói derruba a lesma. O monstro voa para o chão. Ethan cuidadosamente pega o monstro com magia e o gira até que ele perca a consciência. E com um movimento hábil ele o coloca na sacola. Coletar os 3 acaba sendo uma tarefa fácil para o herói. Ethan envia um relatório para Linda informando que a tarefa já foi concluída e ele está voltando para a sede com as amostras necessárias. Membros de outras guildas bloqueiam seu caminho. Um dos comandantes percebe que Ethan já alcançou resultados impressionantes. A braçadeira de líder da equipe está estampada em seu ombro direito. Este é o capitão da 5ª equipe da guilda Blackwell, na mesma em que o herói trabalhou antes de retornar ao passado. Além disso, esse jovem arrivista foi chefe de Ethan em uma vida anterior. Lily fica de lado, mal conseguindo segurar o saco pesado com o monstro dentro. Os demais participantes da missão pedem para compartilhar amostras vivas, porque não conseguem coletar nenhuma lesma e a situação está esquentando. Linda monitora a situação pelas câmeras e aconselha o herói a não obedecer, pois isso é uma violação grave dos regulamentos. Os demais comandantes já estão se preparando para a luta. O herói entende que tentarão tirar sua bolsa à força. Ethan não vai desistir sem lutar e fica sentado no saco de saque. O comandante do Blackwell está apenas esperando por isso. Ele já está pronto para se envolver em uma briga. Ethan sussurra para Lily usar magia de fogo para assustar o resto dos super-humanos na hora certa. A menina pergunta surpresa se deveria queimar as pessoas que estão à sua frente. O herói simplesmente pede para colocar fogo na terra para desencorajar os rudes de tirarem as presas de outras pessoas. De repente, o portal muda de cor e o estrondo vindo de suas profundezas fica mais alto. A cabeça de uma enorme lesma aparece no portão. Esta é claramente mais perigosa que as outras. O monstro que apareceu já representa uma séria ameaça. Seu tamanho é comparável a um pequeno edifício. Um membro de outra guilda aconselha ficar longe da lesma se Ethan não quiser que ela voe até ele durante a batalha. O herói segue de bom grado o conselho e convida Lily a levar os sacos com o saque para o carro. Enquanto isso, a situação no campo de batalha está se tornando cada vez mais desesperadora. O personagem principal verifica a situação e sorri. Super-humanos inexperientes não serão capazes de derrotar a lesma. O monstro continua ganhando vantagem, destruindo a cidade ao longo do caminho. Os defensores fogem e entram em pânico.
Ethan e Lily esperam calmamente que membros de outras guildas deixem o campo de batalha. As armas convencionais são ineficazes, o lodo do monstro corrói espadas e armaduras. O monstro consegue agarrar e imobilizar um dos tanques que hesitou. Ele não consegue se livrar das garras mortais e pede ajuda a seus camaradas. Mais um segundo e a lesma vai mandar o cara para a boca cheia de dentes afiados. Ethan decide intervir, corta o tentáculo do monstro e repreende os companheiros do cara em apuros. O herói conhece um jovem que foi capturado por uma lesma. 20 anos depois ele ficará muito mais forte. Ethan sai do tanque resgatado e diz a Lily para se preparar para a batalha. Uma parede de fogo cerca o campo de batalha, impedindo a entrada de outros membros da guilda. O personagem principal decide não esperar por apoio, pois assim os despojos terão que ser divididos entre todos os participantes da batalha. Linda pede para Ethan parar, pois a vida dele é muito mais importante para a guilda do que algum tipo de saque. O personagem principal está confiante em sua vitória, pois no futuro já existia um guia de luta contra monstros, que descrevia as fraquezas e táticas de luta contra monstros. Ethan sabe que a principal fraqueza da lesma é o medo do fogo, e é por isso que pediu a Lily para criar uma parede de chamas. O herói lança um ataque e pede à garota que o cubra. Ethan começa a cortar metodicamente os tentáculos do monstro, que podem se regenerar rapidamente. O personagem principal grita para Lily que é hora de ela usar magia de fogo. A garota queima os tocos do monstro para que ele não consiga restaurar seus tentáculos tão rapidamente. A tática funciona, mas é cedo para comemorar a vitória e o herói continua o ataque. Depois que os tentáculos são cortados, o monstro se esconde em sua concha. Ele fecha o único buraco na armadura e começa a reparar intensamente os danos. Ethan levou consigo pregos enormes, parte do equipamento fornecido pela guilda. Ele explica que com a ajuda deles os heróis serão capazes de abrir a forte carapaça do monstro. Ethan começa a martelar pregos na casca da lesma, um após o outro. Poucos minutos depois, o herói completa os preparativos para a batalha final. Ele usa a técnica Great Mind para aprimorar seu golpe final. Com um ataque poderoso, Ethan finalmente quebra a forte armadura do monstro, tendo gasto quase toda a sua força nela, e voa para o lado. Felizmente para os heróis, o monstro perde a consciência enquanto Ethan recupera o juízo para coletar o precioso saque. A garota chuta o personagem principal para verificar se ele está vivo. Finalmente, Ethan se levanta do chão e começa a cortar a lesma em pedaços, jogando a valiosa carne na bolsa de Lily. Com uma expressão diabólica no rosto, Ethan diz à garota que a carne do monstro é macia e nutritiva. Ele habilmente empunha sua lâmina, tentando extrair o máximo possível da carne cheia de mana do monstro. Antes de ordenar a Lily que remova a parede de fogo, o herói retira o ingrediente mais valioso da carcaça da lesma. As chamas se dissipam e a equipe de apoio que chega vê o monstro derrotado e os heróis ilesos. O chefe do suporte pergunta aos heróis como eles conseguiram derrotar um monstro tão forte. Ethan responde que ele teve que dar tudo de si e escapou por pouco da morte. Os membros das guildas concorrentes não conseguem acreditar no que veem, porque não conseguiram lidar com a lesma, mesmo com seus esforços conjuntos. Ethan pede ao chefe da equipe de apoio que o poupe da tediosa limpeza após a batalha, pois ele já gastou muita energia. Em gratidão por seu bom trabalho, o herói compra para o jantar o prato favorito de Lily, frango frito. A menina não consegue acreditar na sua felicidade, parece que está dormindo. Ela se alegra e diz que está pronta para pegar caracóis todos os dias por uma recompensa tão saborosa. Depois de um dia difícil, o próprio Ethan fica feliz em relaxar, comer comidas deliciosas e beber cerveja gelada. Ele coloca seu copo na mesa ruidosamente e xinga obscenamente. Lily pensa que essa maldição significa desfrutar de comida deliciosa e repete isso depois do herói. Ethan pede para não usar palavras desconhecidas sem saber o seu significado. Na manhã seguinte, o herói usa novamente a técnica da grande mente para se recuperar. Ele é distraído por uma ligação de Linda, que literalmente grita ao telefone, porque Ethan não entra em contato há várias horas. A menina avisa ao herói que é hora de ele contratar sua própria equipe de apoio, que incluirá médicos, operadores e até secretárias. Não querendo perder tempo com dezenas de entrevistas, o cara pede a Linda que selecione pessoal de acordo com seu gosto. A menina fica lisonjeada com tanta confiança e promete recrutar funcionários dignos. E o herói menciona que gostaria de contratar um super-homem para a equipe, um tanque da guilda Blackthorn, que ele salvou em uma batalha com uma lesma gigante. A próxima pessoa a ligar para Ethan é o próprio chefe da guilda da Casa Branca. Ele oferece ao herói uma pausa de 3 dias após uma batalha tão exaustiva com um monstro poderoso.
Ethan fica muito feliz por perder alguns dias de trabalho e concorda rapidamente. O herói convida Lily para comemorar o início do fim de semana com um prato delicioso. A menina imediatamente se inspira, imaginando um delicioso frango. Mas Ethan vai preparar um novo prato com ingredientes frescos obtidos na batalha de ontem, usando até mesmo coração de lesma. Poucas horas depois, a sopa de carne de caracol infernal está pronta. Lily afirma que ainda não está com fome depois de comer um frango delicioso ontem, e a sopa parece ameaçadora. A personagem principal finge que o prato ficou muito gostoso, e a menina acredita na professora. Ele pede para terminar a porção de Lily, mas ela arranca o prato de suas mãos. A menina experimenta a primeira colher e entende a amarga verdade em todos os sentidos. A professora a enganou. Lily lamenta, lembrando-se do delicioso jantar da noite passada. Ethan a acalma, prometendo agradar a garota com um novo prato para o jantar, barriga de porco. Depois do almoço, os heróis vão caçar tesouros. Ethan no caminho conta como os demônios presos na Terra após a abertura do portão se estabeleceram nos cantos isolados do planeta. Os orcs, por exemplo, uniram-se em uma tribo e montaram um acampamento em uma floresta densa não muito longe da cidade. No centro do acampamento está uma relíquia de outro mundo, que o personagem principal está caçando. Ele usa binóculos para avaliar a situação a uma distância segura. Ethan está prestes a se infiltrar no acampamento e pede a Lily para usar magia quando o herói dá o sinal. Ele explica que se a tocha do acampamento orc se apagar, será necessário atear fogo na saída do assentamento. Ethan usa sua habilidade de camuflagem para entrar furtivamente no território dos orcs sem ser notado. Lily também está escondida dos olhares indiscretos. Ela observa o herói de uma saliência conveniente e espera por um sinal para agir. O personagem principal passa calmamente pelos guardas. Os orcs comuns não são capazes de sentir mana. A relíquia é guardada por uma dúzia de peres verdes localizadas ao redor do perímetro da estátua. O herói não os considera uma ameaça e está pronto para lidar sozinho com os inimigos. Mas o líder dos orcs emerge de sua tenda, um enorme monstro mutante que no futuro trouxe muitos problemas para a humanidade. O herói decide agir com mais cuidado e pega uma pedra do chão, e o joga em uma tocha próxima. Lily percebe que Ethan deu o sinal de que falou antes de partir para o ataque. Como prometido, a menina faz um show de fogos na entrada do acampamento para distrair os guardas. Rosnando insatisfeito, o líder orc envia seus subordinados para verificar o que aconteceu. O herói decide aproveitar a situação e destruir rapidamente a estátua para levar o tesouro de dentro. Mas seus planos são interrompidos por um orco mutante. O bandido sentiu o cheiro do herói e foi atrás dele para lidar com o intruso. O golpe de uma espada enorme quase corta Ethan ao meio. O herói se esquiva apenas graças à sua reação sobre-humana. O cara decide recuar para considerar cuidadosamente a segunda tentativa e não ser vítima de um orco mutante. Lily fica surpresa que Ethan tenha sido localizado. O herói pede que ela deixe o cargo. Certificando-se de que os perseguidores ficaram para trás, os heróis sentam-se para recuperar o fôlego. De repente, Lily percebe que o lugar lhe parece familiar. Ela aponta para a entrada da caverna. Foi de onde a heroína saiu depois que o portal a levou para a Terra. A menina lembra que os bandidos de quem Ethan a salvou tentaram pegá-la aqui. O herói adivinha que estamos falando de bandidos da Cobra Vermelha e assume que este é o seu esconderijo secreto. Ele decide aproveitar essa feliz coincidência, matando 2 coelhos com uma cajadada só. E ele vai dar uma olhada no esconderijo dos bandidos por dentro, na esperança de encontrar algo útil lá. Lily se recusa a entrar. Ela tem medo de encontrar os bandidos assustadores novamente. Ethan sugere que ela se esconda no mato com um walkie-talkie e fique de olho na situação lá fora. O herói começa sua jornada em uma caverna escura. Usando sua habilidade de camuflagem, Ethan passa pelos guardas. Dentro da caverna, ele descobre todo um laboratório subterrâneo, onde cerca de 3 dezenas de pessoas trabalham incansavelmente. Eles produzem uma espécie de pó branco. O laboratório acaba sendo bem grande. Ethan percebe que eles estão produzindo uma droga chamada Snake. Esta é uma substância poderosa que faz as pessoas enlouquecerem após a primeira dose. O herói caminha pelo laboratório, contando o número de guardas no posto. Ele descobre caixas com a substância acabada, pelo menos 50 quilos de drogas que valem uma quantia enorme. O gerente da produção clandestina repreende o chefe do laboratório pelo baixo desempenho e ele dá desculpas desajeitadamente. O herói assiste com desgosto ao desmantelamento dos mercadores da morte. As luzes do local de produção se apagam e a equipe não entende o que está acontecendo. O herói, disfarçado, tira as drogas da caverna. Apenas vestígios no chão o denunciam. Ethan chama Lily para sair do esconderijo e se preparar para escapar.
A garota pula na caixa com a droga, o herói a carrega nos ombros. Por fim, os guardas do laboratório alcançam os heróis, o líder exige a captura dos fugitivos, vivos ou mortos. Sem pensar duas vezes, os guardas começam a atirar nos heróis com todas as armas, mas Ethan é muito rápido e nenhuma bala o atinge. Escapando da perseguição, o herói conduz bandidos armados ao território dos orcs. O orco mutante reconhece Ethan pelo cheiro e fica furioso, ele não gosta desse estranho atrevido. Um minuto depois, os guardas do laboratório subterrâneo alcançam os heróis e encontram os orcs cara a cara. Ethan ordena que Lily saia da caixa e a garota obedece rapidamente. O herói joga uma caixa de drogas nas profundezas do acampamento orc para que os guardas sejam motivados a entrar em território perigoso. Os bandidos acreditam que Ethan enlouqueceu e estão tentando bolar um plano de ação. Por um segundo, os orcs são distraídos por uma caixa que passa voando, que cai no meio de uma multidão de monstros de pele verde. O comandante da segurança manda lidar com os monstros, deixando Ethan para depois. Os bandidos, em pânico, começam a atirar nos orcs que avançam. Surpreendentemente, as armas de fogo são eficazes contra os peles verdes, mas não contra o seu líder, em quem as balas ricocheteiam como ervilhas. Um orc mutante derruba os bandidos indefesos com sua espada, um após o outro. Os heróis só podem observar seus inimigos se massacrarem, tornando a caça ao tesouro muito mais fácil. Ethan analisa cuidadosamente a situação e calcula o melhor momento para um ataque surpresa. Finalmente, o último guarda permanece, ele implora ao enorme orc que o poupe. Mas tal pensamento nem passa pela cabeça do líder, ele lida com o último inimigo e ergue a espada comemorando a vitória. Aproveitando o fato de o mutante ter perdido a atenção, Ethan enfia sua adaga nas costas do monstro, perfurando seu coração. Sangrando, o líder cai de joelhos e o herói agradece pelo trabalho realizado. Os orcs não conseguem acreditar no que veem, seu representante mais forte caiu nas mãos de uma pessoa comum. Em pânico, a multidão começa a se espalhar em diferentes direções, não querendo compartilhar o destino de seu líder. Finalmente, o herói chega à estátua desejada e começa a empunhar o martelo. Depois de algum tempo, ele recupera a relíquia guardada lá dentro. São duas pulseiras que permitem usar um escudo em troca de uma pequena quantidade de mana. O herói coloca uma pulseira na mão, que adapta instantaneamente o tamanho ao pulso do novo dono. Ethan dá a segunda pulseira para Lily, para que ela possa ficar de olho na garota à distância, sem falar nas propriedades úteis do artefato. Lily está encantada com o presente, gosta de sua execução habilidosa. A garota examina a pulseira por todos os lados, e Ethan, enquanto isso, remove a pele do líder oco morto. Será útil para fazer uma nova armadura. Antes de partir, Ethan pede a Lily para incendiar o acampamento dos orcs, prometendo que eles estão quase terminando e logo irão para casa. Lily acende uma fogueira nas mãos, preparando um feitiço poderoso. Ela dá tudo de si, gritando algo sobre comida deliciosa, pela qual a menina está pronta para tudo. O personagem principal observa para si mesmo que a faminta Lily é capaz de coisas terríveis e que ele deve ter cuidado. Os heróis retornam ao laboratório subterrâneo para terminar o que começaram. Ao longo do caminho, Ethan demonstra como funciona a pulseira para que a garota possa aprender na área. Lily tenta usar sua pulseira, o herói sugere que com prática a garota possa criar um escudo de qualquer formato. A astuta Lily surge com sua própria maneira de usar o escudo, ela esmaga os guardas com um coágulo de energia. Um dos bandidos pede pena dele e promete contar tudo o que os heróis precisam sobre o grupo. Mas Ethan só está interessado na localização do cofre com dinheiro e coisas preciosas. Depois de limpar o laboratório, os heróis o minam para interromper a produção da droga e ao mesmo tempo encobrir seus rastros. Ethan acha que o ataque foi ainda melhor do que o esperado, porque ele conseguiu não apenas um artefato poderoso, mas também dinheiro e itens valiosos do laboratório. O herói diz a Lily que ela já pode retirar o escudo que cobre os bandidos fugitivos se a garota terminar de explodir o laboratório. O herói chama um dos bandidos de Rice Pie e ordena que ele o siga. Ele força o resto a se render voluntariamente no posto de segurança mais próximo. Caso contrário, ele ameaça matar todos os bandidos. Os bandidos seguem a ordem e se rendem aos militares que guardam o território proibido. Ethan acha que muito provavelmente a polícia terá perguntas e os bandidos poderão contar sobre as aventuras do herói. Ele não quer brigar com um certo titã poderoso nesta vida e decide estabelecer conexões com ele. No caminho para casa, Ethan acha que Lily fez um ótimo trabalho hoje e merece um jantar delicioso. A menina gastou muita energia no passeio e está fazendo birra no meio da floresta, de tanta fome.
Lily, insatisfeita, faz uma reclamação ao personagem principal. Ele prometeu alimentá-la com algo não menos saboroso que frango. O herói mostra o conteúdo do pacote, mas a garota fica cética. Ethan pede a pai para grelhar barriga de porco com alho e azeitonas. O prato tem um sabor tão delicioso quanto parece. Lily gosta muito das novas sensações e até compara o peito de porco ao seu frango preferido. 4 dias de folga se passaram muito rapidamente e o herói começa a cuidar dos negócios. Ele compra um terreno onde fica seu abrigo temporário. Balançando-se em uma rede, Ethan ordena que pai construa uma casa de toras. E o ex-criminoso começa a trabalhar alegremente. Ele agradece a Ethan por não tirar sua vida e permitir que ele começasse a viver de um trabalho honesto. Ethan diz que vai dispensar Hot Pie depois de apenas 3 anos de trabalho duro, e Lily elogia suas habilidades culinárias. Segurando as lágrimas, o ex-bandido continua a construir um novo lar para seus salvadores. Linda se voluntária para ser assistente da nova 7ª equipe da Guilda da Casa Branca. Ela entrega a Ethan uma pasta grossa com documentos que ele precisa estudar antes do fim do dia. Linda também apresenta ao herói uma nova tarefa: limpar os portões. Os portais são divididos em 2 tipos. Os primeiros abrem e fecham após algum tempo. Os segundos não fecharão até que super-humanos entrem neles para limpá-los. Para fechar um portão tipo B, alguém deve entrar e destruir o núcleo que alimenta o portal. Ethan reconhece o portão pela fotografia. Este é um dos portões catastróficos, o portão dos espíritos caídos. No futuro, o herói foi instrutor e sempre citou esses portões como um triste exemplo. Muitos super-humanos morreram ao completar a tarefa de fechá-los. Linda sugere transferir a tarefa para outras equipes caso o herói não queira trabalhar lado a lado com representantes de guildas concorrentes, mas Ethan garante que não haverá problemas. Os heróis chegam ao prédio da guilda Black Owl e o motorista faz uma profunda reverência ao herói quando ele sai do carro. Ethan pede para não fazer isso, fica constrangido com essa atitude de pessoas honestas e trabalhadoras. O motorista promete que se lembrará do pedido do herói. No limiar dos heróis, eles são recebidos por Kyle, um representante da guilda Black Owl. Eles se sentam à mesa de negociações, onde será decidido o destino de Arthur, o tanque que Ethan deseja contratar para sua equipe. Linda inicia a conversa e menciona que o número de 5 bilhões pode ser um pouco exagerado. Mas Kyle a interrompe e diz que as condições mudaram. Agora ele pede o dobro pela rescisão do contrato, 10 bilhões. Ethan acredita que isso é uma provocação e que os membros da guilda estão deliberadamente entrando em conflito. Kyle sorri e diz que o herói aparentemente não precisa tanto de Arthur. Ele acrescenta que Lily deveria ir a uma ambulância, já que o prazo de validade da torta que ela comeu já expirou há muito tempo. Ethan não suporta tal atrevimento e dá um tapa na cara de Kyle. Um dos membros da guilda Black Owl vem em defesa do chefe. Ele está pronto para a luta. Ethan desfere dezenas de golpes com grande velocidade, imobilizando instantaneamente o homem insolente. Com o golpe final, o herói o manda para o corredor, derrubando a porta. Ethan exige acabar com o circo e chamar o chefe da guilda. Embora Linda esteja tentando impedir o herói de ações precipitadas, ela parece claramente satisfeita. O herói olha ameaçadoramente para Arthur e diz que mais tarde cuidará do tanque. A energia assassina se espalha pela sala de negociação. Este é o chefe da guilda Black Owl chegando pessoalmente para discutir assuntos com Ethan. Jin domina todos na sala com sua aura vermelho-sangue, emitindo apenas uma inquietante sensação de ameaça. O herói afasta a energia sombria do capítulo e pede para ficar sozinho com ele. Ethan diz a Lily para ir com Linda e esperar no corredor até ele terminar. E a menina pede licença para queimar todo o prédio. Ela não gosta muito daqui. Ethan ordena que ela não brinque assim de novo e acrescenta que se ela brincar com fogo nunca mais ganhará frango. Ethan pergunta diretamente o que o chefe da guilda quer dele em troca de Arthur. Jin gosta dessa abordagem e convida o herói para se juntar à guilda. Ethan percebe que tem excelentes condições na guilda da Casa Branca e o chefe do ON terá que pagar uma quantia enorme pela transição. Mas Jin quer pegar o herói não como um funcionário comum, mas como um espião para os assuntos da guilda da Casa Branca. O chefe do Black Owl promete uma recompensa generosa pela transmissão de informações. E ele ameaça o herói com danos físicos se ele recusar. Donald grita alto na rua, desafia Jenny para uma briga, ameaçando com problemas caso ele se recuse. O chefe até levou uma arma consigo, ele está pronto para tirar à força um herói tão valioso das garras tenazes de seus concorrentes. Mas Ethan já está na rua. Por trás pergunta a Donald o que ele está fazendo na guilda ONU e por que é tão agressivo. O chefe da guilda da Casa Branca explica que sua filha lhe contou sobre o conflito e ele imediatamente veio ajudar. Mas o herói garante que deu tudo certo com sinceras desculpas e até ganhou presentes. Na verdade,
Ethan recorreu a um truque arriscado, mas eficaz. Ele usou seu conhecimento do futuro e mencionou que as informações sobre o caso de Jim com a noiva de seu irmão poderiam se tornar de conhecimento público. Ethan acrescenta que os problemas podem ser evitados se o chefe concordar com as condições do herói. Na sede da guilda da Casa Branca, Donald continua indignado e ameaça matar Jenny. A cabeça enfurecida é cercada por sua filha, e Ethan percebe que Lily ficou suspeitamente quieta. O herói lembra Lillian que não é necessário usar o fogo todas as vezes para resolver um conflito. Na língua gaia, a menina diz que está com fome de novo e por isso está se comportando dessa maneira. Linda adivinha que Lily esteve muito estressada durante o dia e provavelmente um pouco deprimida. Mas Ethan acalma a garota e diz que o humor de Lily pode ser facilmente resolvido com frango frito. O herói pensa consigo mesmo que sua decisão de ingressar na guilda da Casa Branca foi correta, porque o próprio chefe estava pronto para lutar para tirar o herói das garras da guilda Blackwall. No dia seguinte, Arthur chega ao acampamento da equipe antes do previsto. Ele pede desculpas pelos problemas com o contrato, foi forçado a refazer o contrato à força. O herói senta o tanque à mesa, entrega-lhe um copo de chá e pede que de agora em diante o chame de comandante. Arthur concorda. Ethan reflete sobre o destino do jovem no Cão Negro. Ele foi chamado de fraco e tratado com desprezo. Arthur tenta demonstrar suas habilidades ao herói. O tanque tem certeza de que ele é praticamente inútil. Mas 10 anos depois o cara estava destinado a se tornar um herói respeitado em todo o mundo, apelidado de Fortaleza Móvel. Ethan testa a força do corpo de Arthur. Ele já conheceu um super-homem e sabe do que eles podem ser capazes. O herói promete a Arthur que em 1 ano ou até 6 meses ele se tornará o melhor tanque do país. O recém-chegado agradece ao comandante. Ethan já aparece como um santo aos olhos de Arthur. A essa altura, pai está terminando o prato especial que Ethan pediu. A sopa dos órgãos e do núcleo interno do monstro, como sempre um alimento saudável para os super-humanos, parece assustadora. Toda a equipe olha horrorizada para a panela. Ethan diz que todos precisarão comer 3 pratos. 2 dias depois, toda a equipe parte em uma missão para aprimorar suas habilidades antes de uma expedição ao portão. Ethan luta contra um tigre de um chifre, e Arthur fica atrás dele, com medo de se mover. O personagem principal ordena que o tanque faça o seu trabalho, pois ele deve suportar o peso do dano. Ethan envia Arthur para um combate corpo a corpo, sugerindo que ele precise imobilizar o tigre. O tanque ativa a armadura de pedra no caminho para o inimigo. Seu corpo gradualmente se transforma em um bloco. Arthur envolve os braços em volta da pata dianteira do enorme monstro e tenta mantê-lo no lugar. Com sua pata livre, o tigre ataca a parte de trás do tanque. Uma pessoa comum já teria sido despedaçada há muito tempo. A dor traz lágrimas aos olhos de Arthur. Ele está quase pronto para desistir. Mas Ethan sabe como intimidar a equipe. Ele ameaça com 6 tigelas de sopa de órgãos de monstros. Então Lily deve entrar na batalha. O herói ordena para começar. A menina protesta e declara que se recusa a atacar, já que a personagem principal não lhe dá frango. Ethan promete que comprará o lanche favorito de Lily para o jantar, e ela corre para o ataque, esquecendo-se da briga. Uma coluna de chamas escapa das mãos da menina. Por causa da galinha, ela está pronta para incinerar qualquer um que cruzar seu caminho. Finalmente, o enorme tigre é derrotado, e seu cadáver esfria no meio da estrada. Lily exagerou e quase transformou o monstro em brasa, então não será possível coletar amostras e Ethan pede ao quartel-general as coordenadas dos tigres restantes. Os monstros estão a 2 quilômetros do time do herói, e terão que se apressar se Ethan quiser chegar ao local antes da Guilda dos Guerreiros. O herói ordena que os membros da equipe se desloquem até o local, e ele mesmo acelera para chegar primeiro. Cortando o ar, ele se apressa para capturar a presa antes de seus concorrentes. No caminho, ele observa que já fez progressos significativos graças ao treinamento e à alimentação saturada de mana. Os membros da Guilda dos Guerreiros quase alcançaram o tigre de um chifre, mas Ethan corre atrás deles e grita que enfrentará o monstro. O herói usa a técnica Crescembore e ataca rapidamente o monstro. A lâmina brilha em sua mão. Os olhos de Ethan procuram o ponto fraco do tigre e atacam para matar. 1 segundo depois, o monstro é derrotado. Os membros da Guilda dos Guerreiros estão apenas se perguntando quem é esse super-homem. Ethan informa o fim da caçada e pede as coordenadas dos próximos monstros. Lily aprende a controlar seu poder e desta vez mata o monstro com mais cuidado para que amostras possam ser coletadas dele. A equipe de apoio do 7º Esquadrão chega ao local, composta por médicos, operadores e especialistas em equipamentos que começam a trabalhar.
O chefe da equipe médica pergunta se alguém precisa de ajuda urgente. Ethan responde que está tudo bem e apenas Lily ficou levemente queimada. Enquanto o operador mostra ao comandante uma cena espetacular capturada por um drone, o especialista em equipamentos ajuda o herói a substituir a armadura desgastada. Linda está satisfeita consigo mesma, conseguiu contratar alguns dos melhores da equipe de apoio da 7ª Divisão. Ita agradece a seus subordinados pelo excelente trabalho e promete bônus e dias extras de folga após a tarefa de fechar o portão. Ele pede a todos os colaboradores que continuem com o mesmo espírito, pois sua vida depende do trabalho coordenado. Toda a equipe fica encantada com as palavras tão calorosas do comandante, e o cinegrafista diz que filmou o impressionante discurso do líder. O motorista de Ita observa que ele é popular entre seus subordinados. O herói explica que subiu desde o início e sabe como as palavras de incentivo e os bônus adicionais são importantes para manter o desempenho. Ele próprio era uma marionete nas mãos do chefe da guilda Black Owl e não quer o mesmo destino para os membros de sua equipe. Linda informa ao herói que os preparativos para a missão de fechamento do portão estão quase concluídos. O equipamento estará pronto em poucos dias. Ela também conseguiu encontrar alguém em quem o personagem principal estivesse interessado. Trata-se de uma criança, um super-homem com especialização em produção de equipamentos. Lily se veste com um vestido fofo. Sua missão hoje é extremamente importante. Os heróis vão recrutar um recém-chegado para a equipe de especialistas da guilda. Eles vão a um cabeleireiro comum. Ethan se senta em uma cadeira e explica a uma mulher de meia-idade que penteado ele quer para si. Neste momento, Lily finge ser uma criança comum e inquieta. Ethan pede que ela tome mais cuidado com os brinquedos que estão espalhados pelo salão de cabeleireiro. A menina encontra um frango de brinquedo que adora comer no jantar. A cabeleireira não é contra a menina levar o brinquedo para ela, pois o filho faz novos todos os dias. Harry sofre de uma rara síndrome de Savant. Ele é extremamente mal socializado, mas já aos 13 anos ele se torna um inventor brilhante e um pau para toda a obra. Ita acredita que terá que abordar o menino com cuidado e primeiro precisará ir ao cabeleireiro com mais frequência. Testando Harry quanto à sensibilidade aos super-humanos, o herói usa mana. O menino detecta instantaneamente flutuações de energia. Ele sai da oficina para verificar o que está acontecendo, e sua mãe fica extremamente surpresa com esse comportamento, pois normalmente um menino não pode ser retirado da sala. Lily percebe que chegou a hora de colocar em ação o plano astuto de Ethan. Ela voa até o menino e pergunta como ele conseguiu fazer um brinquedo tão fofo. Harry responde hesitantemente à garota. Ele não se comunica com frequência com crianças de sua idade. Lily continua a desempenhar o papel e nunca para de elogiar o menino sobre seu talento. O cara envergonhado tenta responder alguma coisa, mas as palavras ficam presas na garganta. Ito observa que a promessa de 4 porções de frango faz maravilhas para a produtividade de Lily. A mãe do menino ficou simplesmente maravilhada com a atividade do filho. Nunca o tinha visto falar tanto com ninguém. O personagem principal percebe que, a julgar pelo visual, Harry já se apaixonou por Lily e por isso faz contato. O menino imediatamente entra para a guilda como especialista em equipamentos, apenas para não se separar de Lily. Poucos dias depois, a menina já recebeu seu traje atualizado. Harry bordou frango e pizza nas mangas, as comidas favoritas de Lily e Harry. Arthur tem ciúme dos heróis. Com sua habilidade, a forma não tem utilidade para ele, muito provavelmente irá simplesmente rasgar seu corpo petrificado. Linda relata que a equipe de apoio completou todos os preparativos necessários e Ethan ordena que a equipe saia. Na chegada, os heróis são recebidos com notícias desagradáveis. Representantes de outras guildas já partiram para o portal. O guarda foi informado de que a ordem das equipes havia mudado porque a guilda da Casa Branca estava atrasada na estrada. Ethan sugere deixar as brigas desnecessárias e seguir apenas o plano original. Linda lamenta a oportunidade perdida, pois os outros provavelmente já estão terminando de passar pelo portão. Mas o personagem principal não desiste, ele se oferece para entrar e conferir você mesmo. Por conveniência, todo o esquadrão se move em carros e se move com rapidez suficiente. Mesmo depois de 2 horas eles não encontraram nenhum monstro ou pessoa dentro do portão. Ethan é o primeiro a notar atividades suspeitas à frente e ordena que ele pare. Ele sai para investigar a situação, deixando Arthur cuidando dos carros. A peculiaridade da masmorra dos espíritos caídos é que pessoas incautas correm o risco de se transformar em zumbis. Ethan ordena que Arthur ative a armadura de pedra e comece a atacar os zumbis, pois se os monstros arranharem qualquer outro membro da equipe, ele próprio se transformará em um zumbi. Encorajando Tank, o personagem principal dá-lhe um tapa mágico carregado de mana.
Arthur começa a usar sua habilidade e o herói percebe que o treinamento beneficiou o tanque. Sua armadura fica mais espessa e cobre quase todo o corpo. No meio da batalha, Ethan lembra a Arthur que antes dele ainda existem pessoas cujas mentes estão turvas e é impossível matá-las. O tanque tenta atacar os zumbis de forma a privá-los da consciência, mas não da vida. Arthur ficou muito feliz, ele finalmente conseguiu acertar o monstro e acabou não sendo